Olá, amigos, amigas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente por todos aqueles que se inscreveram neste canal. Bom, nós vamos continuar aqui dando uma olhada nesse livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. E aqui o capítulo tem o título Consciência Responsável. O que é uma consciência responsável? O que é uma pessoa responsável? Como age a pessoa responsável? E a Joana nos explica, né, que a pessoa responsável cumpre os seus deveres, cumpre os seus encargos, responde pelos seus próprios atos. E a responsabilidade pode ser delegada, né, outorgada por alguém, chegou num posto, né, numa empresa, num cargo político. Essa é a responsabilidade mais comum. Ou pode ser uma conquista pessoal. Mas olha que interessante que escreve Joana. Às vezes, a responsabilidade é um empecilho, é um obstáculo à nossa evolução. Já pararam para pensar nisso? A responsabilidade, que parece uma virtude, né? Pode ser um obstáculo para a nossa evolução? Como isso é possível? E aí ela explica que há pessoas que se atêm, se apegam à letra, às regras, às normas, sem examinar as necessidades. Então ela dá o exemplo de criminosos de guerra, de servidores rudes que cometeram atrocidades, mas se percebem como inocentes porque no seu entendimento apenas cumpriram ordens. E Joana escreve: nas instituições militares, a responsabilidade cega o indivíduo, de modo a obedecer sem raciocinar e a cumprir ordens, sem discuti-las ou justificá-las. Então, se o soldado vai contra as ordens, ele vai ser punido, mesmo que ele não concorde, ele precisa obedecer por conta de punição, de medo, né? E aqueles que obedecem acham que estão sendo responsáveis. Mas isso é uma inversão de valores, porque a verdadeira responsabilidade não pode compactuar com a delinquência, com a crueldade, e nem ignorar o respeito à vida, que deve vir em primeiro lugar. E ela explica que a responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico, que é aquela responsabilidade legítima, conquistada, então essa responsabilidade harmoniza dever, compreensão da necessidade dos outros e as circunstâncias, né, o que está acontecendo naquele momento. Então, dever, compreensão das necessidades dos outros e em que circunstâncias tudo isso ocorre. E ela explica que os valores eternos do espírito devem ultrapassar os limites das determinações humanas, né? Das regras, porque essas determinações humanas ainda têm horizonte estreito e curto. E a gente pode aqui fazer uma comparação com os estudos do psicólogo Lawrence Kohlberg, que estudou e trouxe a teoria dos vários graus de moralidade em que podemos nos situar. Então tem 3 graus básicos, né, que também se subdividem, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Tem o estágio pré-convencional, o estágio convencional e o estágio pós-convencional, né? Convencional no sentido de convenção, de regra, de norma. Então o estágio pré-convencional é a criança que age assim, a criança pequena,
Ou então, por exemplo, nas instituições militares, como citou Joana de Ângeles, são pessoas que obedecem cegamente para não serem punidas ou para serem recompensadas. No estágio convencional, a pessoa obedece para ser bem vista, né? Para ser incluída no grupo, para ser vista como uma pessoa boa. E no estágio pós-convencional, e onde se situa ainda uma minoria da humanidade, né, esses grandes nomes da história, começando por Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Giordano Bruno, Francisco de Assis e tantos outros. Então, nesse estágio pós-convencional, né, é o estágio, essas pessoas estão no estágio dos princípios éticos universais. Elas percebem o direito do outro, o direito individual, que pode estar acima de leis de uma sociedade, de leis que podem ser destrutivas ou restritivas. O que importa é a defesa dos direitos da vida e o que importa é a justiça, como escreve Joana de Ângeles, né? Nesse livro aqui, ó. Os valores eternos do espírito devem ultrapassar os limites das determinações humanas, de horizontes estreitos e curtos. Então façamos uma autoavaliação, né? Nós, como agimos? Obedecemos cegamente, sem análise crítica? Nós obedecemos para ficar bem na fita? Ou nós estamos procurando respeitar a vida, respeitar a justiça, desenvolver em nós esses princípios universais, que são aqueles que nos foram trazidos, nos foram ensinados por Jesus. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre.